ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. A decisão foi unânime, 3 votos a 0. E a pena, que era de 9 anos e meio, passou para 12 anos e 1 mês. Depois de mais de 9 horas de sessão, o veredito veio na frase do último desembargador a votar. Eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebra Neto. Estou acompanhando Vossas Excelências. O julgamento começou pontualmente às 8h30 da manhã. O presidente da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Leandro Paulsen, que também é o revisor do processo, fez a leitura inicial. O procurador da República, Maurício Gerum, criticou a associação do julgamento de Lula a uma perseguição política. Chamou de truculenta a ação dos defensores do ex-presidente. O processo judicial não é um processo parlamentar. A técnica que caracteriza a decisão judicial é incompatível com a pressão popular. A truculência dessa tropa de choque no processo judicial está muito próxima de configurar o crime de coação no curso do processo. E resumiu a convicção do Ministério Público. A impressão produzida em nós, por todas essas razões, é com segurança a certeza. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. O assistente de acusação do Ministério Público Federal, que representa a Petrobras, disse que a empresa foi tomada por uma organização criminosa. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. Empresa da administração direta, administração indireta. E foi, como diz o juiz Sérgio Moro, uma organização sofisticada e profissional. Os advogados de defesa falaram em seguida. O primeiro foi o de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. Depois, o defensor de Lula, Cristiano Zanin, que pediu sem sucesso a nulidade do processo. O que se tem aqui é um processo nulo, que gerou uma sentença nula. E também um processo em que não foi feita a prova da culpa, mas sim a prova da inocência, que pede-se que seja reconhecida por uma questão de justiça, para que não se deixe a história fazer esta justiça. Peço a vossas excelências que sejam acolhidos os pedidos formulados ao final das razões recursais. Depois da fala dos advogados de defesa, que durou cerca de meia hora, chega um dos momentos mais esperados do julgamento. É quando os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região apresentam seus votos, começando pelo relator, João Pedro Gebra Neto. Tenho que o conjunto probatório permite um juízo seguro, afirmativo sobre a existência de provas acima de dúvida razoável de que o apartamento triplex, desde o início, inclusive antes mesmo da assunção das obras pela empreiteira OS, foi reservado ao apartamento Luiz Inácio Lula da Silva e assim permaneceu após a OS assumir o empreendimento. Ainda também a prova acima de dúvida razoável que as reformas, compra da cozinha e utensílios foram feitas em favor do ex-presidente em customização feita a pedido e consoante projeto aprovado por este e por sua esposa. O revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, acompanhou integralmente o voto do relator. Nós temos uma lavagem de dinheiro das mais simples possíveis, né? A lavagem de dinheiro, como diz o desembargador Gebran, tal como se fosse o uso de um laranja, não é? Em que simplesmente se mantém no nome de outrem aquilo que é da sua própria titularidade. O desembargador Victor Laus foi o último a votar. Fez uma longa explicação sobre o papel do tribunal no julgamento dos recursos antes de entrar nas questões do processo e disse que depois de analisar as provas e os depoimentos, chegou à convicção da culpa do ex-presidente Lula. E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Ou seja, expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. Sejam as provas documentais, sejam as provas testemunhais, resistiram a esse cotejo. Permitem que se forme um convencimento com base nelas. Todos eles foram unânimes em manter a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E unânimes também em aumentar a pena de 9 anos e meio, definida em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês de prisão. A decisão do tribunal deve ser publicada na próxima semana. A defesa ainda tem alguns recursos, os embargos de declaração. Eles servem apenas para esclarecer pontos da decisão e não têm poder de mudar a sentença.